Já dissemos que Paulo tinha sofrido muito entre os gentios, né, levando o evangelho entre os gentios, e por obediência o Senhor tinha enviado ele aos gentios, e não é que por ele ser obediente e ir até os gentios que não haveria sofrimentos. Certamente houve sofrimentos, e nós vemos bem aqui em Éfeso e em outras cidades também, quanto que ele sofreu, chegou mesmo a ser considerado, ser dado por morto, mas era a vontade do Senhor isso, e o Senhor o fortaleceu. Nós vemos que o Senhor, ou ele livra Paulo, como livrou muitas vezes, das provas, das tribulações, das perseguições, ou o Senhor dava forças para suportar essas provas. E então isso era, né, a vontade do Senhor guiando seu servo e ajudando, amparando ele em tudo. E nós vemos que havia uma postura, né, de Paulo diante de seus adversários diferente do que nós estamos vendo em todos esses capítulos que estamos tratando, vendo que Paulo tinha ido por sua própria vontade, em seu próprio espírito. Ele tinha esse desejo de ir aos judeus também pregar. Era boa essa intenção, estamos dizendo várias vezes isso, mas na realidade o Senhor tinha dito para ele já: Paulo, foge dessa cidade, porque não te ouvirão. E numa ocasião ele foi, saiu, mas agora ele queria voltar novamente. Era seu próprio espírito que querendo fazer isso, sendo que o Espírito Santo tinha lhe dito para que não fosse a Jerusalém. E então, chegando lá, nós vemos que várias coisas, ele não perdeu nunca a sua dignidade, a sua boa consciência para com o Senhor, a sua devoção, o seu amor pelos santos. Não se tratou de nada disso, mas não era a vontade do Senhor que ele fosse para Jerusalém. Inclusive, ele tinha desejo de ir a Jerusalém e depois de ir a Roma. E, na realidade, no cristianismo já não havia mais um centro, um lugar que deveria ser tão almejado, um centro religioso como Jerusalém, e nem tampouco um centro político como Roma, que dominava o mundo de então. Mas Paulo, enfim, tinha esse desejo, queria isso, e o Senhor permite, né, que ele vá. Mas nós vemos que quando ele é interrogado aqui, e ele começa a falar de boa consciência, o sumo sacerdote manda ferir-lhe a boca, e ele retruca isso, né? E pede desculpa, diz que não sabia que era o sumo sacerdote, coisa que o Senhor nunca fez. O Senhor, ele nunca teve que dizer desculpa, eu não sabia. Nunca aconteceu isso com o Senhor, nem poderia acontecer. Mas com esse servo, com esse seu servo, Paulo, então, tem que várias vezes ver que realmente não era a coisa certa a ser feita. Aí em seguida nós vemos que ele também causa uma dissensão entre irmãos, né? Ele sabia que uma parte era fariseu, a outra era saduceu, e da diferença doutrinária que eles criam, né? Levanta essa questão e causando essa dissensão entre os irmãos, e também como um subterfúgio, né, para poder alcançar seus propósitos.
Mas com tudo isso, o que impressiona muito é o versículo 11, que na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Eu acho impressionante essa a aparição do Senhor a Paulo e dizer essas palavras a ele. Não repreendeu a Paulo, não jogou no rosto dele o que ele tinha feito por sua própria vontade, que ele não deveria ir ali. Não falou nada disso. O Senhor conhecia o coração de Paulo, conhecia seu estado de espírito nesse momento, e o Senhor esforça Paulo para dizer que tá bom, assim, você veio aqui a Jerusalém e também vai testemunhar em Roma. Acho muito impressionante isso, que essa graça do Senhor, essa maneira de tratar com o seu servo, conhecendo o coração de cada um, sabendo as intenções do coração e sabendo das fraquezas, né, que existem. E assim ele fala essas palavras e ainda encoraja a Paulo. Algo semelhante aconteceu com Pedro, né? Nós não sabemos a conversa que o Senhor teve com Pedro depois de tudo que sucedeu, porque Pedro também, no seu impulso, né, natural, ele queria, disse que ia dar até a vida pelo Senhor. E Paulo também, né, que estava pronto a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Então essa energia, né, que muitas vezes não é do Espírito, sendo na própria natureza, acaba e não é bem assim que nós devemos agir, né? E então nós vemos que Paulo também tem esse encontro com o Senhor particular, né? E assim como Pedro também, que depois de negar o Senhor e fazer certas coisas, ele também, o Senhor aparece para ele, não sabemos o que falou a ele, mas percebemos a sua restauração, o seu amor pelo Senhor. E por fim o Senhor concede a Pedro também que seja morto por ele, seja martirizado, né, pelo nome do Senhor. Esse é um ponto muito importante, porque é um princípio de Deus em tratar com seus servos. Nós vemos que aqui Paulo, pelo que fez, e como nós lemos aqui no nosso capítulo, ele fala que ele não sabia, isso mostra que ele não estava andando segundo o Espírito. Porque de maneira alguma, como já foi dito, ele não poderia falar eu não sei, ou eu não sabia. E nós também somos assim, nós não somos, nós não passamos o dia inteiro, por assim dizer, ajoelhados, na dependência de Deus e buscando a vontade de Deus. Às vezes é até o contrário, nós fazemos primeiro nossas vontades, fazemos os nossos planos e depois vamos pedir a ajuda de Deus. Ou o que é pior, às vezes pedir para que Deus abençoe a nossa vontade. E nós nem nos atentamos se isso que nós queremos é a vontade de Deus. E Deus, como nós vimos no nosso capítulo, tem um jeito de tratar conosco. Apesar de toda a nossa fraqueza, Ele vai nos buscar, Ele vai nos ensinar por seus meios, seus métodos, pela sua vontade e soberania.
E nós vemos que maravilhoso é isso, porque em contrapartida, se nós pensarmos em nós, aqui talvez a gente já teria descartado até o ministério de Paulo. Se fosse dado aos homens falarem com Paulo do que ele fez aqui, talvez alguns até pudessem falar, você não serve mais, pode sair. E nós vemos que o Senhor Jesus não faz isso. Antes ele vai com todo o amor, com toda a paciência, ele não traz diante de Paulo suas falhas, antes fala para Paulo o que ele vai fazer e como ele vai usá-lo para a sua honra e glória. Então serve de consolo para nós, porque muitas vezes nós somos, além de fazermos as coisas erradas, as coisas fora da vontade de Deus, nós ainda também podemos sofrer o julgamento dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, porque nós não podemos ler o coração de cada um. Mas o Senhor pode. O Senhor conhece o nosso interior. E havia um irmão já de muita idade que falava em ocasiões assim, ele falava assim, às vezes nós somos que nem aquele filho ou aquela filha que quer ajudar a mãe a limpar as suas porcelanas. E na tentativa de fazer um serviço bem feito, a gente foge do que a mãe pediu para que fizéssemos. E querendo fazer da nossa vontade, nós tropeçamos e derrubamos e quebramos essa porcelana tão preciosa que a mãe tratava com tanto cuidado. Agora, por causa disso, a mãe vai expulsar o filho de casa, vai desconsiderar ele como filho ou como filha? Não. Ele vai educá-lo. Lógico, errou. Vai sofrer o dano, mas não é por isso que ele vai nos desprezar. E às vezes nós podemos ser assim. Ao tratar com os irmãos faltosos, nós podemos, por não poder ver como Deus vê, nós podemos fazer também uma coisa que deveria ser para ajuda, para correção, nós podemos mandá-los embora, desmotivá-los, deixá-los tristes, esquecê-los. E isso não é o que Deus quer. E aqui nós temos um exemplo muito bonito disso, como em várias outras passagens. Deus tratando com seus servos. Versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Nós vemos quando o Senhor Jesus, nós vemos no capítulo 21, que a guarda romana pergunta para Paulo se ele não era aquele egípcio que havia numa sedição atraído 4.000 salteadores para o deserto. Naquele tempo quando Israel estava sujeito aos romanos, nós lemos em outras passagens também que houve muitas sedições, muitas conspirações, e Paulo também estava sendo tratado como um desses, que estava fazendo alguma conspiração contra, não era possível, tanto alvoroço com o povo, não é? E Paulo estava sendo confundido com o traidor da pátria romana, né? Dos romanos, querendo fazer alguma sedição. Se a gente for lá em João, capítulo 18, versículo 19,
E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Como foi falado, o Senhor Jesus não teve que se retratar porque ele estava diante do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote aqui estava questionando a pessoa de Cristo a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Ele não estava querendo fazer nenhuma sedição, ele não estava querendo ser nenhum conspirador. Ele disse: eu sempre falei, nunca falei nada em oculto, né? Nunca fiz reunião em oculto para querer fazer alguma coisa contra Roma, contra o templo, contra os costumes da lei. Eu sempre falei abertamente o que tinha que ser dito. E quanto à doutrina de Cristo, nós vemos que a única pessoa que realmente passou por esse mundo, e todos os que se dizem profetas, Maomé, seja lá quem for, a única pessoa, o único homem que realmente fez aquilo que ensinou, a doutrina que ele ensinou, foi Cristo. Então ele diz: pergunta a todos que ouviram, o que é que eu falei? Como eu andei? Como eu procedi? O que foi que eu falei? Ele era o único homem que podia falar isso, porque ele vivia o que falava. Claro, ele era Deus, mas o único homem que passou aqui e que viveu o que falou. Ele foi o exemplo da doutrina. Se nós lermos sobre Cristo, a doutrina está ali. A doutrina está nele. Se nós lermos um livro de qualquer pessoa aí, e a gente for investigar a vida dessa pessoa que escreveu essa doutrina, nós vamos ver que ele, em muitos lugares, tropeça. Eu não sei dar exemplo exatamente aqui, mas ninguém jamais fez tudo aquilo que falou, como a pessoa do Senhor Jesus. Então aqui ele toma uma bofetada por ter falado a verdade. E Paulo também estava sendo levado como embora fosse uma questão religiosa, para os romanos era uma questão política, como foi falado. E interessante que Paulo, ele teve que se retratar. Mas o Senhor Jesus não teve que se retratar. E interessante é o Espírito Santo aqui também, nesse capítulo, através de Lucas, como que foi trazido, e não só nessa passagem aqui de Atos 23, mas nós vemos lá no Velho Testamento, carta do rei Artaxerxes, e Amã, o conteúdo, como é que Lucas conseguiu o conteúdo dessa carta que Cláudio Lisias mandou a Félix. Como é que ele ficou sabendo?
conteúdo dessa carta? Se essa carta era segredo. Vamos lá que, quando os judeus voltaram para reconstruir o templo, mandaram cartas ao rei Artaxerxes. Eles estavam fazendo o muro. Como é que Esdras se escreve aquilo se ele não estava nem sabendo o conteúdo da carta, se essa carta estava em segredo? Aqui é a nossa fé que entra, né? Que Lucas, através do Espírito Santo, ficou sabendo a totalidade, na sua totalidade, o conteúdo daquela carta. Porque a carta levava um selo, obviamente, e quem entregou essa carta. Nós vemos aqui a totalidade da carta. Nada que foi feito em oculto, diante de Deus, vai ficar em oculto. Diante de Deus, nada que o homem fez em oculto vai ficar bem às claras. Nós vemos aqui um exemplo de que ficou bem às claras, embora seja tratado em Calvinista, né, e Félix. Nós vemos que o Espírito Santo traz aqui o conteúdo, o teor total da carta, né, na sua totalidade, o que ele estava escrevendo. E nós cremos no que está nas Escrituras na sua totalidade. Interessante quando Deus quer também. Sabemos que ninguém impede, né? O que os judeus estavam fazendo em oculto, o sobrinho de Paulo, Deus coloca lá o sobrinho de Paulo para ouvir o que eles estavam tramando contra Paulo. Então nós vemos a mão, né, do Espírito Santo, a mão de Deus colocando lá o sobrinho de Paulo para ouvir o que eles estavam tratando em oculto, lá, para querer matar Paulo, e Deus interfere de uma forma interessante, né? Mandando esse sobrinho de Paulo contar para Paulo chamar o centurião mandar esse mancebo conversar lá com Cláudio e Lísias para o que estava acontecendo. Então nada acontece fora da vontade de Deus aqui nós vemos, né? Como foi falado que o Senhor apareceu a Paulo, que ele ia dar testemunho diante de Roma, e ele iria dar testemunho diante de Roma. E não seriam os judeus que iriam impedir, nem tampouco os romanos. Versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Nós vemos essa seita dos judeus, que eram os fariseus, como eles sobreviveriam sem conhecer a ressurreição, anjo e espírito. O que era ensinado, qual era a doutrina dos saduceus realmente? Nós vemos que eles tentam o Senhor Jesus, né? Jesus cala ele, só quando ele vai falar com uma mulher que teve 7 maridos. Né? Eles vão falar na ressurreição de quem vai ser seu marido. Né? Jesus cala, tapa a boca deles. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Né? Então, nós vemos que uma seita tem que estar embasada, a verdade tem que estar embasada no que está escrito nas Escrituras. Nós vemos lá no Velho Testamento exemplos de anjos, de espírito e de ressurreição.